Salve, crias! Hoje a gente vai falar de sociologia brasileira. Eu separei 10 caras que foram bem importantes, né, bem significativos na construção desse campo científico no país. E a gente vai dar uma passada aqui por esses nomes, a gente vai dar um rolê aqui entre a perspectiva de cada um deles, para entender de que maneira que o Brasil se consolidou também, né, nessa área, na academia, fora dela, né, na política. A gente tem alguns sujeitos também que saíram dos bancos acadêmicos e foram para Congresso, que foram para a cadeira da presidência. Então a gente vai entender um pouquinho como que a gente construiu esse campo teórico, né, esse campo científico a partir da história e das teorias desses caras. Então, são dois movimentos aqui para a gente pensar. O primeiro é um rolê histórico, tá? Então a gente tem que entender que a gente teve um momento informal, por assim dizer, né? Um momento mais histórico, em que esse campo teórico ainda não estava estabelecido. E quando eu falo de campo, eu estou falando de Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês que desenvolveu esse conceito, pensando na forma como as ciências ou como as atividades profissionais elas se efetivam, né, dentro das instituições ou dentro de um espaço ou dentro ou na relação com outras profissões e outras ciências a partir da ação dos seus indivíduos e das instituições. Então, quando a gente fala de campo, a gente está falando, por exemplo, do distanciamento da sociologia com relação à história, à filosofia, ou a construção do campo jornalístico, né, como uma profissão ou uma ação de impacto que é diferente de outras atividades, como esse campo ele se legitima pela insistência, tá? Então, a gente vai ter esse movimento aqui no Brasil também, a gente vai ter pesquisas importantíssimas com relação aos intelectuais brasileiros, né, falando de que forma que a sociologia, então, se efetiva como um campo científico a partir da ação desses sujeitos. Então, para a gente pensar, né, para a gente entender o que é a sociologia brasileira, a gente vai pensar nesses dois movimentos. Primeiro, a construção desse campo e segundo, quem foram esses caras e como esse campo se estruturou, então, né, dentro de perspectivas diferentes, dentro de escolas, de teorias, né, dentro de formas de se pensar a sociedade brasileira, da construção de pesquisas a partir da trajetória teórica desses indivíduos, então, que eu trago aqui para vocês hoje. Então, o primeiro movimento. A gente pensa nessa primeira construção, nessa pré-construção do campo, num movimento que vem do Nordeste e vai começar com dois caras. Primeiro, um que a gente nem imaginaria porque ele está completamente fora da área das ciências, né? É um cara da literatura, que é o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha e a obra Os Sertões é considerada uma obra sociológica, tá? É uma das obras que vai ser utilizada dentro de uma lógica de se pensar o nascimento da sociologia, no sentido de ser um documento que, mesmo que literário, é um documento que vai trazer reflexões sobre a nossa realidade. Então, Os Sertões narra a Guerra de Canudos, né? E tem uma passagem linda, uma passagem incrível, né, em que ele fala que o sertanejo, antes de tudo, é um forte, né? Então ele vai usar, eu acho que essa frase ela resume muito bem qual é a grande ideia que Euclides da Cunha traz nessa obra, que ele vai dizer que, né, existe uma diferença política, de estrutura econômica, né, de relações de poder, de relações de condições sociais efetivas e de construção de vulnerabilidades na relação entre o sertão nordestino e o litoral, tá? Então vamos lembrar, né, que o litoral nordestino, né, a gente vai ter uma série de grandes cidades por conta do tráfico de pessoas, né, por conta das capitanias hereditárias. Então a gente vai ter uma construção de grandes metrópoles diante de um Nordeste brasileiro que é abandonado. Né? Então, todos os movimentos de emancipação, de independência que vão ocorrer no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, também né, em várias cidades do Nordeste, e a exemplo disso, Canudos também,
né, a gente vai ter toda uma reivindicação social, né, toda uma construção de movimento social pelas demandas das populações que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a obra literária, Os Sertões, é uma obra sociológica porque vai trazer os fundamentos de análise de contexto social, né? A gente vai ter uma primeira fagulha de narrativa científica, de narrativa sociológica pela narração e análise das situações sociais, econômicas, culturais dentro de um determinado espaço, né? Então a gente tem um contexto, a gente tem uma lógica, a gente tem uma interpretação do autor e nesse movimento a gente então tem uma obra sociológica nessa fase pré-formal ou informal, né, da sociologia brasileira. O segundo cara, também nordestino, é Gilberto Freire. Gilberto Freire ele tem três obras bem importantes em que ele trabalha também com essa dicotomia, né? Com esse confronto de diferentes. Da mesma forma que a gente vai ver no Euclides da Cunha, né? Que a gente vai ter o litoral e o sertão, Gilberto Freire vai trazer a Casa Grande e a Senzala, vai trazer os sobrados e os mucambos, vai trazer a ordem e o progresso. Né? Então, essas três obras com esses mesmos títulos elas trazem questões muito significativas sobre a construção do país em termos de diferenças, de diversidade, de questões de conflitos culturais, né, e de relações significativas dentro do que diz respeito à nossa construção enquanto povo, né, a partir da miscigenação. Então, essa palavra é uma palavra-chave para Gilberto Freire, ok? É uma palavra bem importante, tanto que ele vai ser, né, criticado depois por outros autores que virão após ele, né? Justamente por ele fazer um elogio excessivo a essa miscigenação como aquilo que caracteriza efetivamente o brasileiro. Né? Então ele vai dizer que, por exemplo, sobre a linguagem, sobre a culinária, as danças, né? A nossa forma de falar, principalmente o português brasileiro, né? A diferença do português brasileiro com o português de Portugal, de como isso se constrói pela relação entre as raças. Então ele vai trazer, num resumo assim bem rápido, uma ideia de uma democracia racial. E isso é bastante perigoso, né? É bastante perigoso porque ele, de certa forma, por conta de uma poesia no texto, ou um olhar muito otimista, né, ou muito benéfico com relação a esses resultados que nós temos com relação à construção da nossa cultura, né, ele deixa de lado as relações de violência, ele deixa de lado as relações de truculência, né, com relação aos povos negros e indígenas, muitos deles dizimados, né, as relações de trabalho escravo, as relações de estupro, as relações de construção da... Tanto que quem vai fazer esse debate é o Darcy Ribeiro, que eu vou falar dele daqui um pouquinho, né, mas já trago aqui para justificar o porquê que o Gilberto Freire é criticado, então, nesse sentido. Né? Então, Darcy Ribeiro tem duas passagens bem importantes, né? Primeiro sobre essa miscigenação, na qual ele um pouco concorda, né, com Gilberto Freire, que ele vai dizer assim, né, que o branco, né, então transava, né, ele usa essa expressão, transava com o negro, transava com o índio, e aí disso o que que nascia, né? Dessa grande transação, ele fala que a colonização brasileira, né? A produção, a construção do brasileiro é uma grande transação, né? Porque todo mundo transava com todo mundo. E basicamente ele vai dizer que o branco e o negro transavam e tinham um filho. E esse filho, ele não era nem branco e nem negro. E quem que ele era? Ele era ninguém. Então ele fala que existe uma ninguém-dade, né, na construção desse brasileiro. Então o brasileiro ele se torna um povo absolutamente diferente de todos aqueles existentes previamente, porque não é mais índio, não é mais negro, não é mais branco, né? Um resultado dessa miscigenação. Então, basicamente, a ideia é essa. Entretanto, a gente tem um aspecto aí que isso não é tão romântico, tão bonito, né?
porque basicamente a gente tinha relações de exploração do corpo das mulheres negras e índias também. Né? Então é nesse sentido que a crítica é feita sobre o Gilberto Freire, que embora a gente tenha então vários aspectos positivos, né, com relação a todos os nossos fazeres diários, né, a essa forma de falar, a língua portuguesa que é amaciada, né? Ele tem uma passagem muito bonita que ele fala que as negras, as amas, elas mastigavam as palavras e colocavam na boca das crianças de forma macia, adocicada, né? Então a gente usa muito os diminutivos, né? A sinhá vira a sinhazinha ou a nhanhá, né? Então isso é bonito nesse sentido. Entretanto, a gente tem que lembrar que essas mulheres negras, essas amas, muitas vezes eram separadas das suas famílias, estavam ali de maneira obrigada, né? Escravizadas, né? Não tinham direito sobre o próprio corpo, né? E muitas vezes não podiam educar nem os próprios filhos e educavam as sinhazinhas e os sinhozinhos. Então existe toda uma relação de violência que a gente precisa levar em conta, né? E isso fica muito sutil na obra do Gilberto Freire. Por isso as críticas, então, que até hoje, né, são realizadas por sobre a obra dele. Então, essa é a primeira parte, né? Essa é a parte informal, por assim dizer. E agora sim, agora a gente chega então à nossa fase formal da sociologia, que a gente chega em 1933 no Sudeste brasileiro, né? Mais especificamente em São Paulo, com a fundação da Escola Livre de Sociologia e Política, tá? E já logo em seguida, ali em 1934, a fundação do primeiro curso de sociologia da Universidade de São Paulo, né? Então a gente vai ter esse momento, né? De novo, eu repito, né? A importância da gente pensar isso a partir da perspectiva de Bourdieu e do campo, porque agora a gente pensa esses autores com base num segundo raciocínio, de pensar a trajetória deles e a aproximação com as teorias pregressas, né? As teorias clássicas, que aí a gente consegue também ligar nome à pessoa, né? E conseguir fazer a trajetória desses caras dentro da ciência efetivamente, para quando vocês verem o nome deles lá na prova do vestibular, vocês saberem do que eles estão falando, tá? Então, basicamente, qual vai ser o movimento aqui, né? A gente inicia a década de 30 com uma situação histórica, né, bastante significativa, que em 1932 a gente teve, né, a Revolução que São Paulo perde, né? Então, São Paulo e Rio Grande do Sul se unem, né, para um golpe de Estado. A gente está em todo o período ali iniciando a Era Vargas, né? A gente vai iniciar todo um período de um projeto brasileiro, né? De ditadura, de um governo bastante rígido, né? E nesse processo todo, né, de toda essa efervescência política que o país estava passando, e a gente tem que lembrar também no contexto histórico, né, que é nesse momento que São Paulo de fato se industrializa, toda a economia brasileira ela se volta para São Paulo e para essa industrialização, então a gente está tendo todo um movimento de reconstrução sociodemográfica, inclusive, do país, né? E além dessa efervescência política. E isso, não por acaso, né, vai trazer também uma nova perspectiva teórica, né, uma nova escola, um novo autor que começa a ser lido com bastante apreço, né, no país que é Karl Marx, tá? Então vai ser nesse momento que Marx começa a ser lido efetivamente. E ele vai ser lido por dois caras bem importantes, que é o Florestan Fernandes e o Caio Prado Júnior. Então eles vão dialogar bastante, né? Eles vão ter uma perspectiva muito parecida na realidade, por conta dessa mesma matriz teórica, né? Que vai ser o materialismo histórico dialético. E aí, ó, te falo, volta lá na aula do Marx, dá uma olhadinha, que aí faz mais sentido ainda do que eu tô falando para vocês aqui a respeito deles. Beleza? Uma leitura bem marxista, né? Bem baseada na economia, né? No sentido mesmo de pensar as nossas estruturas de poder com base, então, na forma como a gente foi colonizado e a gente pensa até hoje a nossa própria economia. Beleza?
Enquanto Florestan Fernandes vai ser um primeiro cara, tá? Vai ser o primeiro cara que vai fazer um estudo sistemático e bastante significativo sobre as relações de classe e de raça no país. Então ele vai ser o primeiro a debater lá com o Gilberto Freire, a dizer que todas as relações de exploração que a gente tem no país, né, elas são pioradas, por assim dizer, né, elas vão ser mais dificultosas por conta dos preconceitos de raça e da forma pela qual os negros foram inseridos ou não inseridos efetivamente na sociedade brasileira. Então, o que ele está dizendo? Né? Que após a abolição da escravatura, foi aquela coisa, né? Ó, galera, beleza, vocês estão livres, agora vocês se viram, né? Cada um por si, vão arrumar o que fazer, enfim, que agora, né, a gente não é mais responsável por vocês. Então, o Estado brasileiro não garantiu absolutamente nada com relação a políticas públicas para esses escravos recém-alforriados. E foi nesse momento que surgem as primeiras favelas, né? Então, o Morro da Providência vai ser a primeira favela brasileira, porque a gente vai ter todo um movimento, então, de trabalho informal, né? A gente vai ter uma dificuldade de recolocação dos homens negros no mercado de trabalho, ao passo que as mulheres negras, né, seguem nas casas de família, seguem nos serviços domésticos, então se tornam também arrimos de família. E isso é bem importante para a gente pensar a forma como a gente pensa, né, esse serviço doméstico e como a gente pensa nessas mulheres negras até hoje. E como isso, né, afeta, né, a nossa percepção, a nossa construção enquanto cultura brasileira, enquanto povo brasileiro, e como, né, esses aspectos que são econômicos, que são fruto da desigualdade econômica e racial, eles se fixaram como algo tão naturalizado, né, dentro da nossa perspectiva, em termos de olhar para a sociedade e achar que isso é normal, né? Então, nesse sentido, o Florestan vai trazer essa discussão, né, muito próxima também do que o Caio Prado faz aqui a respeito, né, dessa inexistência de uma revolução burguesa brasileira, né, dessa colonização exploratória, dessa industrialização tardia, né, da urbanização como um processo mesmo de corrida, né, para dar conta desse atraso, né, desse subdesenvolvimento brasileiro. E ao mesmo tempo ele vai dizer que isso não basta para explicar as nossas desigualdades, né? Que na realidade a gente tem todo um aspecto então que naturaliza a presença dos homens e das mulheres negras nos trabalhos, né? Que são mais braçais, que são mais pesados na construção desse país, né? Ao passo então que a gente naturaliza as relações de violência, de desigualdade, de criminalidade e de não acesso à educação, por exemplo, às políticas públicas de forma geral, né? Porque historicamente a gente construiu o país dessa maneira. E como a construção de todo o campo, né, tem as suas tretas, tem as suas situações, tem as suas disputas, a gente precisa também falar aqui a respeito da relação entre a construção do campo da sociologia na Universidade de São Paulo, né, no que foi construído por Florestan Fernandes e o que foi construído por Antônio Cândido. Então, nessa treta, o que, que aconteceu? Né? Antônio Cândido acabou indo para a área de letras, né? Ele acabou fundando a sociologia da cultura mais voltada às letras e à relação com a literatura do que necessariamente dentro da sociologia uspiana. Né? Então, até hoje ainda existe um movimento meio complicado com relação a isso, mas Antônio Cândido é reconhecido como um grande sociólogo, né? Como um cara fundamental para se pensar a construção do país também, né? Junto com Darcy Ribeiro, junto com Gilberto Freire, porque aqui a gente está falando de outros aspectos que também levam em conta as relações socioeconômicas, mas que levam em conta também, né, a forma como a gente se constrói enquanto povo, tá? Então daqui um pouquinho eu vou falar de mais um cara que vai trazer isso, que eu acho que vai ficar bem evidente qual que é a diferença do que a gente está tratando dessas relações. Então, do Darcy Ribeiro eu já falei, né? Eu acho que fica bastante evidente, né? Essa perspectiva que ele traz.
dessa lógica, então, de pensar, né, a cultura brasileira como um resultado das relações de violência entre as etnias, mas também, né, da importância de fazer esse resgate da onde que vem cada uma, né, das nossas manifestações culturais, né, de onde que o que que a gente carrega no nosso sangue, né, o que que a gente carrega enquanto povo, enquanto língua, enquanto música, enquanto fazeres, né, da mesma forma que o Antônio Cândido ele vai estudar, vai retornar essa lógica do sertão, né? Ele vai retornar essa lógica do camponês, ele vai trazer essa perspectiva dessa cultura, da cultura popular, também com o mesmo valor e com a mesma riqueza do que a cultura elitista, né? Ou da cultura acadêmica, ou das relações de poder que estão baseadas na urbanização, nas relações dentro das grandes metrópoles e das grandes cidades. Então, na realidade, a gente está falando de uma mesma perspectiva, de um mesmo método, né? O estudo da sociedade, o estudo das relações entre os sujeitos, o estudo das instituições, mas aqui a gente tem um olhar voltado, então, para aquilo que até o momento não era considerado, né? Não era levado em conta como relevante, né? Para toda essa efervescência política e econômica que a gente estava vivendo aí na década de 30, de 40. A gente tem que lembrar, né, que a partir da década de 60 a gente tem um golpe militar. Então, a gente teve vários momentos históricos, né, ao longo desse período da formação efetiva desse campo, onde as metrópoles eram vistas como objetos de estudo muito importantes, né? Ao passo que esses rincões brasileiros, né, essas periferias brasileiras, ficavam então, inclusive dentro das academias e das ciências, né, de uma maneira colocadas de uma maneira um pouco mais lateralizadas, por assim dizer, né? Então, o Antônio Cândido vai ser um cara bem importante nesse sentido, e de fazer um estudo sobre a cultura popular, né, de fazer um diálogo com a literatura, um diálogo com a antropologia, né, e trazer então para as discussões dentro da Universidade de São Paulo aspectos que são relevantes sobre a construção do brasileiro enquanto povo, né, a partir dessas manifestações então da linguagem, ok? Então, aí a gente tem mais um diálogo aqui, um terceiro movimento, um terceiro bloco, né, de interpretação para esses autores, que agora a gente fala então de três caras que vão trazer uma perspectiva um pouco mais próxima da weberiana, tá? Então aqui a gente vai falar de Sérgio Buarque de Holanda, um cara que pelo sobrenome a gente, né, reconhece aí. Mesmo que a gente não o conheça, a gente tem uma matriz, né, para pensar a respeito dele, que ele é filho do Aurélio Buarque de Holanda, né, que é o cara do dicionário, e ele é pai do Chico Buarque de Holanda, o artista, né? Então, esse sobrenome, né, inclusive a gente vai ter mais uma autora da antropologia também, que é a Heloísa Buarque de Holanda, irmã de Chico Buarque, né, que vai fazer um trabalho bastante significativo também na construção, né, desse mapa, né, sociológico da cultura e da realidade brasileira. Mas basicamente o que a gente tem a dizer sobre esses três caras é o seguinte: que o Brasil, né, por conta da nossa colonização, olha, e aí é importante, né, a gente mencionar também, né, que todos esses caras, na inauguração desse campo, eles vão fazer um debate muito próximo com a história, né, eles vão tentar explicar quem a gente é com base naquilo que a gente foi, né, então eles vão trazer uma perspectiva a respeito do Estado brasileiro, né? São três caras, né? O Sérgio Buarque de Holanda, o Otávio Iani e o FHC, né? Fernando Henrique Cardoso. São três caras então que vão pensar o Estado brasileiro e como que a política brasileira se constrói de uma maneira que ainda remete e bastante ao patrimonialismo e ao coronelismo, ok? Então, o Sérgio Buarque ele tem um conceito bem importante que fala sobre o homem cordial, né? Então, o homem cordial
é aquele cara que leva desaforo para casa, né? Mas ele leva desaforo para casa para manter as relações, né? Para estabelecer relações entre os seus, né? De construir relações que tragam benefícios. E esses benefícios são políticos, esses benefícios são benefícios de status, de privilégios, de prestígio, né? Então a gente vai ter uma construção das nossas relações políticas que está muito baseada na figura do indivíduo. Né? Então vai ter aula sobre isso aí para frente também, né? Do nosso sistema político, que é um sistema partidário, no qual a gente vota em coligações, em que a gente vota em partidos, mas na realidade, se a gente for puxar bem na prática mesmo, em quem que a gente vota? A gente vota em pessoas, né? Por isso que a gente elege tanto ex-BBB, a gente elege cantor, a gente elege jogador de futebol, a gente elege subcelebridades, né? Porque a gente acaba votando em pessoas. Então, quem vai falar a respeito disso são esses três caras, né? Porque eles vão falar a respeito daquela coisa, por exemplo, que é um cara lá da antropologia também que vai trazer essa discussão, que é o Roberto da Mata, né? Do você sabe com quem você está falando, né? Que a gente usa o você sabe com quem você está falando com aqueles que estão numa posição de prestígio abaixo da gente. Né? Então, o da carteirada, né, como a gente tem vários exemplos recentes aí, né, de juízes, de engenheiro, né, que diz que não vai usar máscara na rua porque é engenheiro civil, enfim, então que não pode tomar blitz porque é juiz, né, enfim, a gente vai ter uma série de sujeitos agindo dessa maneira por conta das relações de prestígio e de status que esses sujeitos ocupam na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter então esse sujeito, né, esse homem cordial, que é o cara que vai utilizar justamente dessas posições e das relações que ele estabelece com outros sujeitos para ganhar mais prestígio, ou para ocupar cargos, ou para ganhar é, ou conseguir, né, determinados tipos de situação ou favorecimentos, né? A coisa do jeitinho brasileiro, né, tá muito voltada a essa coisa de furar a fila do SUS, né, do vereador que consegue encaixar fulano ali para fazer uma cirurgia eletiva, né, porque é conhecido do cicrano e do beltrano, enfim, então a gente mexe os pauzinhos e faz um mau uso da máquina pública, né? A gente burocratiza todo o nosso funcionamento político e a gente utiliza a posição das pessoas para circular no meio dessas relações. Né? Então, esses autores eles vão trazer essa perspectiva, né, de que a gente tem, então, né, ao mesmo tempo, né, uma industrialização tardia, a gente tem uma economia ainda que é fragilizada, a gente tem uma democracia fragilizada por conta de todos os movimentos autoritários que a gente teve ao longo da história, né, e a gente acaba fazendo com que isso fique, né, se estabeleça de uma maneira quase que naturalizada também, né? Porque a gente pensa o poder de uma maneira personalista, né? A gente não tem um olhar significativo sobre as instituições, a gente entende muito pouco do Estado, né? Nós somos ignorantes políticos em termos do funcionamento efetivo das nossas instituições, porque nós personalizamos, né, os papéis sociais, as posições sociais e o que cada um faz dentro das instituições. Então, quando a gente pensa em judiciário, quando a gente pensa em vereadores, quando a gente pensa em deputados, quando a gente pensa no presidente da República, a gente pensa mais no sujeito com nome e sobrenome do que necessariamente no papel que ele precisa desempenhar estando na posição em que ele está. Tá? Então, quando eu falei antes, né, de que é importante a gente ter a noção de que existe ainda dentro do campo da sociologia algumas áreas, né, que são mais benquistas do que outras, a gente pode falar um pouquinho aqui também sobre o Ottaviani e uma perspectiva que ele vai trazer que é bem bacana sobre a diferença entre povo e nação.
tá? Então, quando a gente está falando de nação, a gente está falando das instituições, a gente está falando do Estado, né? A gente está falando dessa construção quase que abstrata da bandeira, né? Dos símbolos nacionais, né? Ao passo que o povo, né? É tudo aquilo que é popular, é tudo aquilo que é informal, né? É tudo aquilo que de fato não representa efetivamente os valores nacionais. Tá? Então, quando a gente fala, né, de uma sociologia que vai estudar as instituições, que vai estudar esses aspectos mais formais socioeconômicos, né, a gente tem um olhar mais voltado para essa lógica da nação, enquanto, né, a sociologia da cultura vai olhar para esse aspecto do povo. Né? Então, por isso que há uma informalidade, entre aspas, né? E até um olhar um pouco preconceituoso com relação a esse campo de pesquisa, já que esse popular, então, ele está mais para o informal do que para o formal. Beleza? Então, esses três movimentos que eu fiz aqui, a gente pode correlacionar, né? A gente, só refazendo, então, a trajetória até o momento, eu falei lá no começo, né, desse período informal, né, ou pré-formal, com Euclides da Cunha e com Gilberto Freire, né, e passamos então a essa escola marxista, né, com Florestan Fernandes e Caio Prado Júnior, para então a gente entrar numa lógica até um pouco mais durkheimiana, né, no sentido de pensar essa lógica da consciência coletiva, de pensar, né, a nossa construção enquanto povo pelo aspecto cultural em Darcy Ribeiro e Antônio Cândido, e por fim, esse aspecto do Estado, né, dessa construção de uma política personalista, patrimonialista, coronelista, né, numa perspectiva bem weberiana das relações de poder, né, das relações que são quase relações afetivas, são relações racionais com relação a valores, né? Então a gente pode retomar esses três autores para tentar compreender quais são as teorias ou quais são as linhas teóricas que sustentam a lógica desses autores brasileiros também, tá? E aí, para acabar, né, eu trouxe mais um cara aí que a gente vai ver ele mais para frente também, mas só para fazer menção, né, e dizer que a sociologia brasileira respira a plenos pulmões, né, que a pesquisa científica ela continua dentro das universidades e fora dela também, né? E aí a gente tem alguns caras bem importantes que ainda estão em atuação, né, como o Sérgio Miceli, que é um cara que trouxe o Bourdieu para o Brasil. A gente tem, né, o José de Souza Martins, que é um cara que vai estudar linchamentos, é um cara incrível, né, um cara significativamente importante, né, para a gente pensar também essas relações sobre como a gente naturaliza a violência, né? E a gente vai ter um cara chamado Gessé de Souza, que é um cara que vai falar sobre as relações de trabalho, né? Que ele vai atualizar na realidade, né? Esses autores, todos esses autores que eu falei até o momento, para pensar o Brasil contemporâneo a partir de uma perspectiva de novas construções de classe que estão baseadas em aspectos culturais bastante arraigados na nossa cultura, né? Então ele vai falar sobre a ralé, né? Ele vai falar sobre o batalhador. Então, quando o Gessé de Souza traz esses caras, né, ele está falando também sobre a repercussão dessas relações econômicas que foram historicamente construídas, dessas relações de classe e como isso ultrapassa as quebradas, né, ultrapassa as favelas e vai se manifestar também nas classes médias brasileiras, né? Mas disso a gente vai falar quando a gente tratar de trabalho e desigualdade social. Beleza? Então, guardem esses nomes, né? Que quando eles aparecerem lá na prova para vocês, né, vai acender uma luzinha ali, vocês vão conseguir correlacionar com os autores da teoria clássica, né? Bebam lá no Marx, no Durkheim, no Weber, e aí fica mais fácil para refazer essas trajetórias se a gente parte sempre dos clássicos. Beleza? Então, esse é o rolê da sociologia brasileira hoje. A gente se vê aí numa próxima oportunidade. Valeu!